Olá, o Saber Direito Profissão já está no ar. Aqui a gente te ajuda a entender as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. Essa semana, as aulas foram sobre direito administrativo, com foco na improbidade administrativa. Quem deu essas aulas pra gente foi a professora Marilene Matos, que hoje veio aqui bater um papo comigo no estúdio sobre carreira, mercado de trabalho e contar um pouquinho da sua história, né, professora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, uma alegria para mim estar aqui compartilhando conhecimentos e então me senti muito honrada com o convite. Ah, que bom, seja sempre muito bem-vinda. Me Obrigada. conta um pouquinho da sua história, a gente já conversava aqui nos bastidores, você não é de Brasília, e o que te trouxe para cá? Então, eu sou do estado do Tocantins, né? A minha carreira profissional começou com uma aprovação aos 18 anos no concurso público. Então, eu assumi em Palmas, no estado do Tocantins, e estava lá tranquilamente, mas eu tinha feito concurso para vários lugares. E era na área do judiciário esse primeiro concurso? O primeiro concurso foi na área do judiciário, era no TRE do Tocantins. Então, eu comecei a trabalhar lá, estava encantada, porque era uma adolescente, já com um salário bom e tudo, e de repente eu recebi um comunicado da Câmara dos Deputados, me convidando para assumir um outro cargo aqui. Eu fiquei, ai meu Deus, será que eu largo a família, deixo o meu lugar e vou lá para tentar a vida em Brasília? Não conhecia ninguém aqui? Ninguém. Aí pensei, vou para Brasília. Aí estou aqui até hoje. Gostou? Gostei. Isso já tem 20 anos. E aí o direito entrou como na sua vida, depois desse primeiro concurso? Então, o direito, na verdade, eu tinha começado direito já no estado do Tocantins. Sempre me aconselharam a fazer direito, porque eu era uma pessoa que lia muito, sem parar. Eu lia, na verdade, até mais do que eu leio hoje. Era uma leitora voraz, um atrás do outro. Então falaram, todo mundo dizia, nossa, você é perfeita para estudar direito, porque é muita leitura, vai ter sempre foco em leitura, vai fazer direito. E aí eu já tinha começado e estava gostando. Quando eu mudei para cá, eu falei, então vou continuar aqui, né? Esses estudos aqui, continuei aqui em Brasília. Né? Já como servidora da Câmara dos Deputados, continuei estudando o direito. E aí prestou concurso para a Câmara também? Aí prestei concurso para a Câmara também. E estamos aí. Então, começou no Judiciário, passei para o Legislativo. E tem muita diferença? Os alunos adoram saber desses bastidores, professora. Tem muita diferença. Conta um pouquinho desse dia a dia e compara pra gente essas duas funções. Nossa, sim, o Legislativo, ele é muito... Eu sempre falo o seguinte, que você ama trabalhar no Legislativo, você odeia. Das duas, uma, não vai ter um meio termo. Porque não vai ter rotina, é um ambiente extremamente dinâmico, extremamente mutável, você se comunica o tempo inteiro. E o interessante, a grande sacada do Legislativo, é que você aprende que não é só a letra técnica da lei. Você aprende que o negócio é um pouquinho diferente, é relacionamento, você aprende a se relacionar na marra, não tem jeito. Você trabalha também construindo esses projetos de lei, por exemplo? Como é que é o dia a dia lá? Atualmente não, atualmente eu trabalho na Escola do Legislativo da Câmara, porque depois eu me apaixonei por essa área de ensino, de E aí veio a academia educadora. na sua vida? Aí veio a academia na minha vida, mas eu já trabalhei na área política, então assim, a área política ela foi uma grande escola para mim. Me ensinou a respeitar visões diferentes, a tolerar o diferente. Isso é eu muito tive que importante, aprender né? isso, eu tive que... ali não tem como sobreviver se você não aprende a tolerar visões completamente diferentes. Então, o ambiente é completamente diferente do ambiente no judiciário. E lá no TRE, trabalhava diretamente com quem? Lá eu trabalhava em gabinete do desembargador e era a diferença que eu vejo para o judiciário, que o trabalho é totalmente mais técnico, né? Não entra o componente político, que complica bastante para quem está no legislativo. Tem que gostar. Tem que gostar, tem que gostar. Professora, e a área de especialização? Eu vi aqui no seu currículo que você gosta muito da área constitucional e administrativa. Foram as duas matérias que te encantaram na faculdade? Olha, foi assim quase como um chamado natural, né? Normalmente a gente gosta mais do que a gente conhece, do que a gente convive. Tinha algumas matérias já na época da faculdade que eu falava, não é para mim, esse direito aí não é meu. Eu vou, né, sem nenhum demérito, mas o direito do trabalho eu já sabia, não, jamais. Já era uma área que você não se identificava? Não me identificava. E o direito penal eu achava lindo, achava assim, muito interessante, mas eu falava, não quero trabalhar com direito penal. Então eram duas áreas que eu sabia que eu não trabalharia. E aí, o chamado para o direito público foi natural, porque eu atuava com direito público já na Câmara dos Deputados, comecei atuando na área de departamento de patrimônio, analisava os processos de licitação, depois trabalhei no departamento de pessoal e depois eu fui trabalhar na assessoria jurídica da casa, né, da diretoria geral. Então, assim, a gente tinha uma visão geral dos processos administrativos. Então, os assuntos administrativos, eles foram me chamando, e eu fui indo e estamos aí até hoje no administrativo. Que legal.
Professora, e as especializações, né? Você fez um mestrado, que momento você sentiu necessidade de ter essa titulação? Porque hoje nem todo estudante olha com tanto carinho para essa carreira mais acadêmica, né? Inclusive, depois que a gente entra também, às vezes não tem tanto carinho assim. Quando começa a parte filosófica, você voa, e aquilo te requer um sacrifício que você pensa, meu Deus, será que eu não estou perdendo tempo? Depois que você termina o mestrado, fala, nossa, que bom que eu fiz, que bom. No meio do caminho, vai ter gente que desiste, porque é muito árduo. Gente, assim, é uma coisa... Quanto tempo, professora, que você passou nessa dedicação? O mestrado são 2 anos, mas ele te consome, sabe? Você fica assim... 2 que parece 4? 2 que parece 4, você fica sem vida pessoal e chega um momento que dá uma angústia, porque sempre você entra com um plano, né, do trabalho, né, de conclusão, da dissertação, no meio do mestrado você fala, será que é isso mesmo? Será que eu... Né? Qual foi a área que você escolheu? Eu escolhi segurança jurídica. Olha... Escolhi segurança jurídica. E, assim, depois fiquei super satisfeita com o resultado. Inclusive, eu estou com um livro para ser publicado, que é, na verdade, o resultado do trabalho do mestrado, que vai ser publicado pela editora Câmara. Que legal. Foi submetido a um corpo editorial que gostou, então, assim, estou super feliz. Aí dá orgulho, né, de todo o sofrimento. Dá orgulho de todo o sofrimento, mas o mestrado te abre muitas portas. Vai ser um sofrimento dolorido, isso aí eu não tenho como negar. Não vai ser indolor. Mas vale a pena. Vale a pena, vale. Eu faria tudo de novo. Talvez eu fizesse com mais calma, né? Porque hoje eu já sei como que é. Mas eu faria de novo. Assim, foi muito sofrido, sofri muito. E a sala de aula, professora? Depois de quanto tempo? Você formou, se especializou e só aí veio essa carreira de professor? Sabe que um dia me deu assim um clique. E quando eu comecei na sala de aula, eu falei, meu Deus, eu adoro fazer isso. Eu não sabia que gostava tanto, né? Comecei, falei, deu clique um dia, e a Câmara tem uma escola, né, do Legislativo. Eu fui convidada lá para dar um curso, né, que era da minha área, e falei, vou ver. Fui, Nunca tinha feito, dado aula assim para... Nada. Comecei assim no primeiro dia de aula, falei, meu Deus, como eu gosto disso. Eu estou adorando estar aqui na frente, assim, quando eu percebi que no primeiro dia de aula eu saí e tinha aprendido tanto, mas tanto, eu tinha aprendido muito mais do que eu tinha ensinado, né? Eu falei, nossa, é isso então. Aí eu pensei, não, é isso que eu quero. E hoje a rotina está como, professora? Você dá aula e também concilia a carreira pública? Eu concilio a carreira pública com aulas, né? O bom é que a carreira pública, ela já é como se fosse o meu dia a dia, como é na área jurídica também, então ele já serve já com uma experiência substrato fático já para a aula, né? E sempre que eu estou em aula, eu sempre estou falando de assuntos que faz parte do meu dia a dia também. Está atualizada sempre, né? Estou atualizada, até porque eu sou obrigada a me atualizar, né? Então, a minha rotina se divide em advocacia, entre o setor público e entre aulas. E assim, é uma loucura, não vou negar que é uma loucura, mas é uma loucura que eu gosto. Em nenhum momento assim eu fico pensando, nossa, será que... Então, todo esse turbilhão, trabalhar final de semana, preparar a aula, às vezes virar à noite, às vezes viajar para gravar uma aula, tudo isso está me agradando muito, eu estou muito feliz. Interessante, você falou em gravar aula, então além do presencial também tem o EAD, que é a Na verdade, a minha atuação hoje ela está muito mais no EAD do que em aulas presenciais. Eu gosto das duas, mas assim, eu sou apaixonada por EAD. Eu gosto demais, é uma sensação assim... Porque quando você está no estúdio, você se concentra totalmente na matéria, né? Você não tem as interrupções da sala de aula. E aquela sensação de que você está falando para um número indeterminado de pessoas, que aquela aula que você está dando, talvez daqui a 5 anos, a 10, ela vai estar, sabe, chegando. E tem o feedback também dos alunos, eles te procuram? Com certeza tem, sempre tem os fóruns, às vezes você encontra gente que fala, eu te conheço. Então, assim, eu estou gostando bastante. Acho que tem muito a ver com o futuro, né? O futuro, eu acho que cada vez mais os cursos vão ser pelo menos semipresenciais, né? É uma nova forma de pensar, a gente está na era da tecnologia, né? Então, por falar nisso, professora, chegou uma pergunta aqui de WhatsApp que fala de avanços na advocacia, é do Antônio, ele está no 7º semestre e tem uma dúvida para você. Pode rodar aqui. Vamos lá. Na sua opinião, na atualidade, qual o grande avanço na rotina da advocacia? Ela funciona realmente de forma dinâmica? Olha, a advocacia nunca esteve tão dinâmica quanto agora, né? E o nome para isso é um nome assim básico, né? É PJE, Processo Judicial Eletrônico. Então, isso fez com que a advocacia ficasse mais racionalizada. Não faz sentido você pegar o seu carro, pegar um trânsito, com todos os riscos e o tempo que isso provoca para chegar lá e falar com o juiz. Então, hoje você faz isso. A tecnologia te permite fazer isso, te permite uma audiência por videoconferência.
Eu acho fantástico, fantástico. O grande avanço da advocacia para mim é esse, mas esse avanço ele trouxe consequências também. Me conta mais sobre isso. O perfil do advogado hoje mudou muito, então o advogado bem-sucedido, ele não vai poder ficar sentado digitando peça, ele não vai poder fazer isso, esse não vai ser o grande diferencial dele. O grande diferencial vai ser o advogado empreendedor, aquele que cria oportunidade, que ele consegue descobrir um nicho onde ninguém tinha visto, aquele que consegue se relacionar, fazer network, crescer, atrair pessoas. A minha visão é essa. Então mudou bastante. É uma era que a gente está, que o conhecimento técnico ele é imprescindível, continua sendo imprescindível, mas ele não é mais o grande diferencial. Não adianta ser um gênio que não consegue se relacionar, que fique na frente da tela fazendo peça. E é interessante até a gente falar sobre a questão de outras disciplinas que podem ajudar também. Talvez não estudar só o direito, mas outras disciplinas que tenham a ver com essa questão de gestão, né, de organização, de criatividade, empreendedorismo, todas essas disciplinas agora elas estão ligadas com essa nova advocacia. Esse novo advogado de agora ele tem que se reinventar num ritmo alucinante. Ele tem que ser um advogado tecnológico, então isso é um grande desafio. Acredito que para essa geração de 20 anos, de 20 e poucos anos, ela já vai nascer dentro, né, inserida para ela, já vai ser uma coisa natural. E em sala de aula você percebe muito essa diferença, professora, desses jovens? Assim? Com certeza. Você está dando uma aula, imagine que a qualquer momento um aluno entra no Google e te fala, não, mas eu vi aqui uma decisão. Já aconteceu, professora? Já aconteceu sim, porque de repente tem uma jurisprudência que você está dando, que na semana passada era uma, o aluno entra lá no Google e fala, não, olha aqui a decisão do STJ de hoje ou de ontem. Tá, então tá, né? É o Google. Aí essa troca também é legal, né? Muito legal, muito legal. A gente vê que, por um lado, é isso, né? Assim, o advogado que não se adaptar, provavelmente ele não vai sobreviver, é muito difícil. Professora, falando um pouquinho então das aulas que você deu aqui nessa semana, na improbidade administrativa, é um tema que está direto nas manchetes e me conta um pouquinho das curiosidades do que o aluno tem acesso nessas 5 aulas aí que você deu. Ele tem uma visão, né, uma panorâmica geral sobre a improbidade, ele tem uma visão de alguém que trabalha no legislativo que, não sei se, né, você não é da área de direito, mas quem sabe que está sendo gestada uma nova lei de improbidade no Congresso Nacional. Essa lei de improbidade ela foi uma lei que propiciou muitos avanços na sociedade, era um clamor da sociedade por um tratamento da coisa pública, por sanções mais rigorosas para o agente público. Uhum. Mas ela sofreu muitas críticas, né, de setores que falaram que a lei de improbidade ela sofreu um manejo indevido, né, por parte do Ministério Público, justamente por ela ter tipo muito aberto, né? Então, por exemplo, você pode colocar uma pessoa na improbidade porque ela atingiu o princípio da moralidade. O que é atingir o princípio da moralidade? Então, isso permite uma apreciação, tanto do Ministério Público quanto do juiz, que foi objeto de crítica. Foi objeto de muita crítica. Então, assim, a nova lei está procurando corrigir algumas distorções, né? E hoje em que pé está? Ela está em construção ainda? Essa lei está na comissão, numa comissão especial, né? Ela está em construção ainda. Mas, assim, pelo avanço no legislativo, a gente acredita que esse ano ainda ela vai ser aprovada com nova roupagem, né? Vamos falar até para os alunos que não entendem muito dessa área do legislativo, quais são as fases, né? Passa primeiro pela comissão, quais são as etapas? Então, é uma lei que vai passar por uma comissão especial, porque ela inclui dentro dela várias áreas técnicas, então por isso ela precisa de uma comissão especial. Então várias opiniões formam ali e debatem sobre o que está sendo escrito. É uma lei que impacta, né? Não tem jeito. E depois vai? Aí depois que sair o texto dela da comissão especial, ela vai ser submetida ao plenário da Câmara dos Deputados, do plenário ela vai para o Senado Federal. E só aí para sanção? Só aí para sanção do presidente da República. Então ainda tem um caminho aí para seguir. Ainda tem um caminho. Vamos ver se sai esse ano. Estão contando que sim, porque assim, tem setores interessados, né? É como se ela estivesse aperfeiçoando mesmo todo esse processo, né? Tá certo. Professora, vamos fazer uma pausa rapidinho? Claro. Segundo bloco, então, a gente fala sobre mercado de trabalho e como é que anda aí essa área de direito administrativo para o recém-formado. Saber Direito faz uma pausa, não saia daí. O Saber Direito Profissão já está de volta e neste segundo bloco, como sempre, a gente fala sobre as possibilidades de carreira para quem decide se especializar no direito administrativo. Professora, é uma dúvida, né, de todo aluno recém-formado. E agora, que caminho seguir? Exatamente, qual área seguir? Exatamente. Eles te procuram também com essa dúvida? Nossa, muito. Principalmente porque hoje, como a gente está falando no primeiro bloco,
Não, o advogado não pode mais esperar ser procurado, ele tem que criar as oportunidades dele. Então, uma grande angústia do recém-formado, a grande dificuldade dele é justamente ele ter confiança, né? Ele ter no meio dele para alguém, enfim, para prospectar clientes. Como que eu vou conquistar clientes? Eu sou recém-formado, ninguém conhece meu trabalho, e aí, como é que eu faço? Então, é uma angústia de qualquer um que já, né, que se formou, que está acabando de entrar no mercado, vai pensar sobre isso. Principalmente tendo um mercado extremamente inflacionado, cheio de advogados, como o mercado brasileiro. Era isso que eu ia te perguntar. Professora, como é que tá? Você que está no dia a dia aí acompanhando sempre os novos formandos, né? Como é que tá a qualidade desse aluno que está saindo? Olha, eu não vou te negar. Não é muito agradável admitir, mas assim, tem uma inflação de cursos jurídicos no Brasil, porque é uma indústria de curso extremamente vantajosa, que ela não vai reprovar aquele aluno que não está conseguindo atingir um padrão de qualidade, ela vai formar ele, e ele vai sair da faculdade sem condições de trabalhar. Tem uma boa parcela dos formados que ele não tem condições, que ele vai levar muito tempo. E tem uma outra parcela que ela até é preparada intelectualmente, mas ela só tem a teoria, ela sai sem a prática, ela não sabe por onde começar. Então, assim, é angustiante. Essa peneira que a OAB faz é um bom caminho, é um bom termômetro? É um bom termômetro, embora não seja suficiente, hein? Mesmo assim, não é suficiente. Mas é um termômetro, pelo menos, de um padrão de qualidade mínimo, que alguém consegue, no mínimo, se expressar. Então, nesse sentido, eu acho que eu sou totalmente favorável à seleção que a OAB faz. Perfeito. Bom, professor, então vamos falar um pouco na prática como é que anda esse mercado, né? No direito administrativo, quais são as possibilidades? Ele é bem amplo, né? Por onde que o aluno pode seguir e trabalhar se ele escolher essa área do conhecimento? Ele é amplo, mas eu sempre falo que não é um direito assim tão fácil de você ser achado pelo seu vizinho, por exemplo. Seu vizinho vai te procurar pelo quê? Pelo inventário, pelo divórcio, pela guarda, vai te procurar por uma questão de consumidor. O direito administrativo é um direito mais técnico, né? Então, você vai poder trabalhar na área de mandado de segurança, vai poder trabalhar em consultoria de licitação, assessorar alguma empresa para ela poder contratar com o poder público, ou você vai poder trabalhar também na área de improbidade, né? Vai poder defender autoridades, né, que estejam enfrentando um processo por improbidade administrativa. Professor, esses exemplos, então, na esfera privada, né? E na esfera pública? Então, na esfera pública, qualquer concurso público ele vai cobrar conteúdos de direito administrativo, alguns com mais intensidade, outros com menor intensidade. Mas, assim, são muito poucos concursos em que não vai ser cobrado conteúdo de direito administrativo. Por quê? Porque o futuro servidor público, o futuro agente público, ele tem que ter noções do funcionamento da máquina estatal. Não tem como ele ter, né? A improbidade, eu digo que é necessária para qualquer servidor público. Ele vai poder saber até o que ele pode fazer para não ser incurso num ato de improbidade. Então, é essencial o estudo do direito administrativo para o futuro concurseiro. Existem cargos específicos também para essa área ou não? Para qual área? Para o direito administrativo? Não, específico não, mas assim, há cargos que exigem conhecimento mais aprofundado, né? Por exemplo, o cargo de auditor fiscal, vai existir um conhecimento mais aprofundado, cargos do TCU, vai trabalhar com o exame de contas públicas. Professora, já que a gente está falando de concurso, né? Você começou a sua carreira com concurso, continuou, passou em mais de um. Qual que é o segredo ou o que você pode dar de dicas para esses estudantes que estão aí nesse anseio, nessa luta, estudando todos os dias, querendo passar num concurso? Como é que está isso hoje? Olha, adoraria dar uma receita fácil, uma receita facinho, que você fica tranquilo, estuda e passa, mas infelizmente eu ia estar mentindo se eu fizesse isso. É sangue, suor e lágrima, é muito estudo, é muita abdicação, é sacrifício de vida pessoal, sacrifício de final de semana, de lazer. Eu lembro quando eu estava estudando para concurso, não existia final de semana. Eu só parava quando realmente eu estava no limite, assim, não tinha mais como. Quantas horas por dia, professora? Eu estudava muitas horas por dia, estudava o dia inteiro, depois eu dava uma pausa, jantava, começava depois do jantar e até 10 horas da noite, isso todos os dias. Isso no primeiro concurso você não conciliava ainda com o emprego, você ainda era muito jovem, recém. Ainda era muito jovem, então era dedicação. Era dedicação exclusiva. Para quem está trabalhando, eu falo basicamente que é o tempo livre. O tempo livre ela tem que estar, né, a pessoa tem que estar estudando. Agora, o bom é que hoje tem muitos instrumentos para você estudar até no trânsito, porque essa é a grande vantagem da aula online, né? Você está no trânsito, liga ali o vídeo, vai escutando enquanto está preso no trânsito. Imagina que fantástico isso, né? É verdade. Quando eu passei, eu não tinha esse privilégio. Eu tinha que estar na biblioteca, sentadinho, com os livros. Agora, a biblioteca, você leva a biblioteca para qualquer lugar que você for. É verdade. Então, isso é fantástico. Mas, de qualquer forma, também, apesar de você ter essa facilidade, todos têm. Então, aumenta a concorrência. Era isso que eu ia te perguntar. Enfim. O diferencial para quem estuda para concurso, assim, por exemplo, fazer questões, talvez seja algo para testar.
Estabelecer uma meta de mínimo de questões por dia. Eu sempre aconselho, leia o mínimo que você puder e faça o máximo de questões que você puder. Porque você vai ler, vai achar que sabe, né? Entendi tudo. Tá, beleza. E é muita matéria para você decorar, chegar no dia da prova e você também lembrar se você não tiver exercitado, né? Não, e além de você ter que exercitar, você tem que ter o treino para a prova. Por isso é importante fazer simulado, é importante treinar com questões para ver se você realmente entendeu. E o bom disso é que as bancas, por mais que elas sejam criativas, elas não conseguem ser criativas a ponto de ficar mudando. Então, vão aparecer questões parecidas, similares, e aí você treinou, você vai sair em vantagem. Mas tem os peguinhos também, né, professora? Mas o peguinho, você vai treinar até pelas questões também. Você vai fazer as questões e ficar treinado no peguinho, vai chegar lá e falar, me engana não. Então essa é a dica infalível. Não, com certeza. É o tempo, mas não basta a questão, você tem realmente que entender o conteúdo. A partir da questão, inclusive, você pode detectar o seu ponto frágil. Você chega na questão, eu estou errando essa aqui, estou errando essa parte de licitação. Então, significa que eu preciso lá voltar a entender direito esse conteúdo. Aí você entende, volta lá e consegue fazer a questão. Agora, eu fico muito feliz quando eu encontro provas de concurso que focam no raciocínio. Claro que a memória é essencial, faz parte do processo de aprendizagem, mas eu acho que é muito mais importante o raciocínio, você entender os institutos, do que simplesmente decorar um artigo de lei. E o que prejudica muito os candidatos também, professora, é que esse pessoal mais jovem, que está saindo muito da faculdade, né, recém-formado, a redação é algo que ou vai ou fica, né? Ela é bem definitiva, né? Porque a gente não escreve, a gente que eu digo, os jovens hoje em dia não escrevem na mesma frequência que a gente escrevia antigamente. Ele não escreve, ele não tem paciência de ler, ele quer informação rápida, informação instantânea, ele quer pegar ali tudo mastigado. Ele não é, na minha época a gente realmente lia, chegava, via todo um texto. Hoje não existe isso, então ele tem uma dificuldade, porque quem lê mal escreve mal. Você concorda? Com certeza. Não tem o treino até pelos WhatsApp dos jovens. A gente vê pessoas de 15 anos, 20 anos, o WhatsApp é um dialeto à parte, né? É verdade. Você tem dificuldade para entender. Agora já estou meio aprendendo, né, que... As siglas, né? As siglas, com certeza, verdade é VDD, então eu vou aprendendo, mas é um dialeto à parte. E quando essa pessoa chega lá para ela escrever, meu Deus. Se não treinar antes... Se ela não treinou, se ela não foi criada dentro dessa cultura, ela vai ter muita dificuldade de se expressar. Então, é um ponto que eu acho bem preocupante, de preocupação. Eu acho que realmente deveria ter um incentivo até da política estatal para esse estudante saber o valor da leitura, porque a leitura realmente ela vai desenvolver a capacidade de raciocínio, capacidade do cérebro, ela tem toda uma função, né? E culturalmente o brasileiro também não é fã de livros, né? Ele não era antes, imagina agora, em época de internet. Ele acha que está perdendo tempo. Nossa, para que eu vou ler isso tudo? Me fala rápido aí, vai logo no... O resumo. Me dá o resumo. Professora, vamos para mais uma pergunta então de WhatsApp. Dessa vez é da Sofia. Ela está no início ainda, no 3º semestre de Direito. Oh, tem um longo caminho. Vamos conferir aqui. Professora, a senhora está na área profissional que sempre sonhou? E qual seria um diferencial para atingir o sucesso? Duas perguntas aí. Uma pergunta bem interessante. Olha, eu acho que eu sou uma pessoa muito versátil, né? Eu sempre gostei de ser servidora pública, adorei e tal, mas eu tô, assim, depois que eu fui para a área da docência, da academia, eu gostei muito. Então, assim, os sonhos da gente são dinâmicos também, eles vão se adaptando, mudam, né? Eles vão mudando, né? Uma coisa que eu confesso que aos 20 anos, 20 e poucos anos, eu não sonhava em ser docente, eu não via nenhum atrativo para mim nisso aí. Agora, é curioso, escritora eu sempre sonhei. Desde que eu aprendi a escrever, que eu falava, você é escritora. Eu sempre falava, você é escritora. Então, pelo fato do livro estar sendo publicado, eu posso dizer que, de uma certa forma, eu estou no lugar que sempre sonhei. E esse sonho novo de atuar na área acadêmica, eu estou cumprindo agora. Então, os sonhos são dinâmicos. Estou feliz com isso. Que bom. E a segunda pergunta dela, qual que é o diferencial para o sucesso? O diferencial para o sucesso é uma soma de você não perder tempo, que eu acho muito complicado isso aí. A maioria das pessoas perde muito tempo. Quando elas se formam, elas não sabem para onde ir. Então, depois de formado, demorar muito para tomar uma decisão em qual caminho seguir? Demora muito. Às vezes ela vai por um caminho, depois ela fala, nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso não é o meu caminho. Então, eu acho um grande mérito quando a pessoa consegue visualizar aos 20 anos o que exatamente que ela quer. Quero isso. Então, a partir daí, ela vai começar a traçar estratégias direcionadas já para aquele objetivo dela, porque, na minha opinião, quem atira para todos os lados, inclusive isso vale para concurso público, a chance de sucesso diminui muito. Então, dos grandes conselhos que eu dou do alto da minha experiência é foco.
É foco, né? E esforço. Sem esforço não se chega a lugar nenhum, é impossível. Mas essa crise existencial aí também é bem comum, né, professora? Porque são muito jovens, né? Decidir desde o começo, talvez o estágio seja um bom filtro de qual área mais gosta. Eu acho que o estágio é um excelente filtro. Ele vai poder decidir, por exemplo, se, será que eu quero ser servidor público? Faz um estágio aí num tribunal, ou então depois ele vai e faz um estágio no escritório. Por aí eu não vou gostar da advocacia, não vou, porque cada área tem seu ônus e bônus, né? Ser servidor público é ótimo? Depende do seu objetivo, né? Até porque muita gente tem na cabeça aquela rotina perfeita de servidor público, que não passa do horário, que, né, que não trabalha final de semana, e você está aqui para provar que não é bem assim, eu né, sinto professora? decepcioná-los, mas quantas vezes eu trabalhei até de madrugada no Legislativo? Eu não posso contar quantas vezes. E aí, em outros órgãos, você vai ter isso também. E vão ter alguns aspectos frustrantes no serviço público, não tem como negar. Ao mesmo tempo que você tem uma segurança, né, que também é muito importante. Você sabe exatamente, pode se planejar, mas vai chegar um determinado ponto, dependendo da sua personalidade, você vai falar, nossa, mas é tudo muito planejamento demais, cadê o dinamismo? Eu quero dinamismo. E foi justamente esse ponto que me levou a conciliar o serviço público com a advocacia. Eu quero criar, eu quero ter um espaço para criar. E na administração pública a gente fica ali sujeito ao regime, às normas, você tem que seguir, não tem tanto espaço assim para inovação. Agora está começando os gestores a ver a importância dessa inovação, desse espaço, mas nem se compara com o setor privado, né? É verdade. Professora, vamos dar dicas então, mais dicas, né, agora de bibliografia. Durante as aulas você chegou a mostrar alguns livros, né, que serviram tanto de consulta, como até de dicas mesmo para os alunos. Sim. Bom, em primeiro lugar, o Direito Administrativo, né, que eu adoro. Esse livrinho aqui... Deixa eu ver. Esse é pesadinho, uma bíblia? Direito Administrativo Descomplicado. Eu acho que é impossível um estudante ou um recém-formado que nunca tenha manejado esse livro. Então, esse livro ele não é um livro para acadêmico, não é um livro para mestrado, né? Mas é um livro, assim, de informação rápida que tem a ver com essa nova geração. Tá certo. Vamos para o próximo, sim. então? Pode ser esse? Pode. Esse livrinho... Bom, comentários à lei de improbidade administrativa usou muito durante a aula, porque foi o tema da aula também. Ele é pequeno, mas eu acho que o que tem aqui dentro? Então, olha o grande mérito desse livro. Ele é rápido, informação rápida. Ele tampouco é para quem está na área acadêmica, para quem está fazendo algum trabalho acadêmico, mas assim, você lê um artigo da lei de improbidade e fala, qual é a interpretação desse artigo? Você vai direto. Então, ele é uma linguagem direta, também com muita jurisprudência, ele vai direto ao ponto. Vamos para o próximo? O próximo também é sobre esse tema. O próximo, aí o próximo já é, né, para quem deseja... Esse é mais denso. É mais denso, é para quem deseja se aprofundar no estudo da improbidade, né? Para quem está fazendo um mestrado, está tocando em algum tema da improbidade, esse livro é perfeito, é um material perfeito de consulta. Eu diria assim que é um dos melhores livros na área de improbidade administrativa, do Emerson Gacilha, muito citado. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no Saber Direito, foi um prazer. Eu que agradeço. Bom, você aí de casa pode continuar com a gente na internet. Acesse tvjustiça.jus.br e não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia. Te vejo na próxima semana. Tchau, tchau.